Olá, meu nome é Pedro, eu sou um dos egressos do curso de jornalismo da SES Unita e eu sou um dos finalistas do prêmio Expocom na categoria Produção Audiovisual para Mídias Sociais. Então, o meu trabalho do meu documentário, ele foi todo baseado nas minhas ideias sobre algum assunto que me interessasse para a realização do meu TCC. Então, na construção de todo o material, ele foi feito durante algumas aulas de desenvolvimento de TCC, que eu comecei a pensar qual seria a melhor forma de eu construir um trabalho acadêmico de finalização de curso. Então, eu decidi escolher pelo documentário, porque é algo que envolve algo que eu gosto muito, que é o cinema. Então eu quis juntar jornalismo e cinema, pegar algumas coisas que eles têm em comum, voltado mais para a parte da imagem sim, questões de técnicas de ângulo, técnicas de zoom, técnicas da imagem mesmo, de pegar alguns conceitos baseados no cinema em si, no cinema na sua forma de construção, de produção e tudo, e juntar com a parte do telejornalismo em si, de que algumas coisas que tem nas técnicas cinematográficas da imagem, que é a construção de uma cena, na forma como o diretor filmou, como ele colocou o zoom naquela cena, como ele posicionou a câmera de outra forma. Então a minha ideia foi pegar essas características e ver se o telejornalismo, ele utiliza disso na construção de matérias jornalísticas e se isso poderia estar afetando ou não a construção da reportagem em si. Então, eu fiz um trabalho todo, foi um documentário por volta de 20 a 25 minutos de duração, e eu entrevistei três professores de doutores e uma mestranda. E nele eu peguei duas pessoas que são especialistas na parte do cinema em si, da parte da imagem do cinema, e outras duas com experiência na área do telejornalismo. Então eu separei as perguntas para cada um falar mais sobre sua área, de mais outro negócio, e ia passando para depois elas irem unindo a questão do telejornalismo e do cinema. Então todos são profissionais e acadêmicos da parte de comunicação. Então eu peguei dois que são mais voltados para um lado e dois para o outro. E tentei juntar para ter uma ideia para o público que quando for assistir meu documentário, ele pensar sobre o que eu estou querendo discutir aqui. Então é um trabalho muito introdutório, que é mais para trazer ideias sobre o assunto, para a gente começar a pensar se isso ocorre ou não, se ocorre, como isso pode ser um problema, isso, aquilo. Então tem a opinião desses especialistas da área, e eu construí toda essa linguagem para falar por volta do tema proposto. Então eu entrevistei essas quatro pessoas, fiz o concluí, eu próprio fiz toda a edição do material. Devido à pandemia, eu não pude filmar como sou um documentário normalmente, filmar com câmera, os entrevistados e tudo. Eu tive que fazer a escolha por filmar entre aspas, por Zoom, e por esses meios, Zoom, Meet, por esses meios de conversa, para poder entrevistar ele, já que o meu trabalho foi feito no meio da pandemia. Então eu coloquei técnicas de imagem e técnicas de edição para poder ficar dinâmico, só não as pessoas só falando. Então inseri imagens de filmes, de exemplos do que os entrevistados estão falando. Coloquei alguns filtros que é falando do início do cinema, início da TV, que é aquele filtro mais granulado. O de cinema antigo, que é aquele cinema um pouco mais marrom, isso aqui. Então toda a minha ideia foi construída para trazer o público para dentro do que eu estou querendo dizer. Então meu trabalho foi realizado durante 6 meses, 3 meses de edição,
3 meses de desenvolvimento de roteiro e de debate sobre o que eu deveria apresentar ou não. Então, basicamente, o meu trabalho foi todo construído para ver se realmente o telejornalismo tem algumas características ou não, e abrir um debate sobre isso. Então, por isso o nome, que é a hibridização de linguagens de jornalismo de TV e cinema. É isso que eu estou querendo dizer. Então, meu trabalho é um documentário e ele fala sobre esse tema com especialistas por Meet e também com a edição das linguagens do que eu estou querendo dizer.